Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do SADgestor ERP. Nesta videoaula vamos compreender os recursos contidos no movimento de contribuições apuração, no módulo fiscal. A apuração é o ato de calcular o imposto em um determinado período. Este formulário tem por objetivo permitir a realização da apuração do PIS e COFINS, visando cumprir as exigências do fisco. A apuração das contribuições tem periodicidade mensal e deve apresentar informações relativas a um mês civil ou fração, ainda que a apuração das contribuições e/ou créditos seja efetuada em um período inferior a um mês, como nos casos de abertura, sucessão e encerramento. A apuração das informações de contribuições e, consequentemente, o arquivo digital da escrituração fiscal digital terão sua geração realizada de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Essa centralização é definida através do perfil utilizado, onde se encontram informações de local. As ações realizadas nesse formulário referem-se aos registros do bloco M do SPED EFD Contribuições. Para chegarmos a este formulário, devemos ir ao seguinte caminho: Movimentos, Fiscal, Contribuições, Apurações, Apuração. Nos campos Perfil e período, informar os valores que deseja consultar, e o botão Consultar realiza a consulta de acordo com os filtros informados. Os campos Todas as empresas e Contribuição podem ser utilizados como informações ao realizar lançamentos, ou como filtros ao visualizar informações. Caso queira visualizar informações de todas as empresas, marque o flag Todas as empresas. Caso o flag Todas as empresas esteja desmarcado, poderá selecionar a empresa que deseja visualizar. Através do campo Contribuição, podemos selecionar a contribuição que será utilizada, podendo ser PIS ou COFINS. Através da aba Crédito, é possível apurar os créditos das contribuições que tenham obtido receitas submetidas ao regime de tributação não cumulativa, como as empresas optantes ao lucro real. As pessoas jurídicas enquadradas no regime de lucro presumido não podem obter créditos das contribuições. As ações realizadas nessa aba referem-se aos registros M100, M500 e seus respectivos registros filhos, referentes ao PIS e COFINS do SPED EFD Contribuições. Na grade Tipo de crédito, vamos em Adicionar item. No campo Tipo, informar o tipo do crédito referente à contribuição. Preencher os campos Base de cálculo, Alíquota, Acréscimo, Redução, Diferido e Descontado, e selecionar o indicador de utilização de crédito, podendo ser utilização do valor total para desconto da contribuição apurada no período ou utilização de valor parcial para desconto da contribuição apurada no período. O botão Salvar para inserir o registro e sair para retornar ao formulário principal. Aqui temos ainda os botões Alterar item, que permite alterar o item selecionado, e Remover item, que permite remover o item desejado. Na aba Natureza, vamos em Adicionar item, onde temos os campos Natureza da base de cálculo, informar a natureza da base de cálculo. Tributação, informar a situação tributária referente ao crédito. Descrição, informar a descrição do crédito. No campo Base de cálculo total, informar o valor total da base de cálculo referente aos documentos escriturados na situação tributária informada. Base de cálculo cumulativo, informar o valor da base de cálculo referente às receitas com incidência cumulativa. Base de cálculo não cumulativo,
informar o valor da base de cálculo referentes às receitas com incidência não cumulativa. Base de cálculo: informar a base de cálculo do crédito, vinculada à situação de crédito escriturada. Base de cálculo total monetário: informar a base de cálculo total monetária do crédito. Base de cálculo monetário: informar a base de cálculo monetária do crédito. Na aba Ajuste, é possível vincular ajustes de contribuições e créditos realizados no período. Através da aba Débito, é possível apurar os débitos das contribuições que tenham obtido despesas no período. As ações realizadas nessa aba referem-se aos registros M210, M610 e seus respectivos registros filhos, referentes ao PIS e COFINS do SPED-EFD Contribuições. Na grade Tipo de contribuição, vamos em Adicionar item, onde devemos informar o tipo de contribuição a ser utilizado e seus valores referentes a receita bruta, base de cálculo, alíquota, valor apurado, acréscimo, redução, diferimento, diferimento anterior e contribuição. E em Ajuste, é permitido vincular um ajuste de contribuições de débito realizado no período. Através da aba Natureza da Receita, podem ser inseridas informações referentes à natureza da receita. Esta deve ser classificada de acordo com o CST e é utilizada para detalhar as receitas isentas, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão. As ações realizadas nessa aba referem-se aos registros M400, M800 e seus respectivos registros filhos, referentes ao PIS e COFINS do SPED-EFD Contribuições. Em Natureza da Receita, temos os campos Tributação, onde devemos informar a situação tributária da natureza da receita. Valor total, onde devemos informar o valor total da receita bruta no período. E descrição, onde devemos informar a descrição complementar da natureza da receita. Na grade Detalhe Natureza da Receita, temos os seguintes campos: Tabela Natureza da Receita, informar a tabela Natureza da Receita. Natureza da Receita, informar a natureza da receita utilizada. Valor total, informar o valor total da natureza da receita no período. E descrição, informar a descrição complementar da natureza da receita. Através da aba Consolidação, todas as empresas, são exibidas as informações da apuração do período de todas as empresas contidas no perfil informado. A apuração do período é composto pelas seguintes informações: crédito anterior, que exibe o crédito remanescente do período anterior; crédito atual, que exibe o crédito atual no período; total dos débitos, que exibe o débito apurado no período; retido na fonte, que exibe os valores retidos na fonte durante o período; outras deduções, que exibe os valores referentes a outras deduções no período; a recolher, que exibe o valor a ser recolhido no período. As informações são exibidas de acordo com os registros tributários das empresas de onde vieram. As ações realizadas nessa aba referem-se aos registros M200, M205, M600 e M605, referentes ao PIS e COFINS do SPED-EFD Contribuições. Através do botão Contábil, podemos definir a forma de contabilização do lançamento. A declaração de débitos e créditos tributários federais, ou DCTF, é uma obrigação tributária acessorial que contém informações relativas aos tributos e contribuições apurados pela pessoa jurídica em determinado período, os pagamentos, eventuais parcelamentos e as compensações de créditos.
Em campo, selecionar o valor da contribuição a ser utilizado, podendo ser valor da contribuição não cumulativa a recolher, pagar, ou valor da contribuição cumulativa a recolher, pagar. DCTF, informar o DCTF utilizado. Valor do débito, informar o valor do DCTF. Por fim, vamos salvar o registro. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Esperamos que ela possa ter lhe ajudado. Caso queira saber sobre mais processos, videoaulas e treinamentos, acesse o nosso site, que se encontra na descrição do vídeo. E nos vemos na próxima. Até mais!